Agora. Aí, calma aí que eu entro a mão. Mandei o link de novo lá, porque uma pessoa nova foi adicionada. Fechou. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Aí, tá todo mundo vendo aí? Tá. E aí, mano, pode meter bronca já, hein? Então, bora, galerinha. Então, basicamente, nos fundos imobiliários, eles têm, tipo, fundos de tijolos e fundos de papéis, né? Fundos de tijolos são os fundos que têm realmente imóveis físicos no nome do fundo, do próprio, que seria uma empresa, uma gestora que tem vários imóveis. E, no caso, dos fundos de papéis, são basicamente títulos e valores relacionados ao mercado imobiliário. E essa é a grande diferença entre um e outro. Basicamente é só isso. O FI de tijolo ele tem um imóvel físico e o FI de papel ele tem títulos. E geralmente são, na verdade, 100% são os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Seria meio que um financiamento para uma obra, digamos assim. Isso é por aí mesmo, galera. Tipo E quem assim, vai explicar mais ou menos, na verdade, quem vai explicar isso completo vai ser o Moisés, tá? Aí o que acontece? A diferença principal entre eles é que nessa questão de fundo de tijolo e fundo de papel, o fundo de tijolo, ele por ser um imóvel físico, ele tem um certo aluguel. E esse aluguel, assim como a valorização do imóvel, ela é dividida entre os cotistas. Então, por exemplo, quando você compra uma cota de BCFF, por exemplo, você ganha normalmente, por cota, que custa R$ 70, você ganha uns 50 centavos por cota. Então, que seria basicamente do aluguel recebido desse fundo imobiliário. E é equivalente à sua porcentagem do fundo, a quantidade de cotas que você tem. A outra diferença entre os fundos de papéis é a rentabilidade atrelada ao juro, que é o seguinte: o fundo de papel, por ele ser um financiamento, digamos, ele vai ir junto com a taxa de juros que seria a Selic. Então, ele não pode, tipo, inventar uma taxa e falar, pô, eu vou cobrar tanto para você, para mim te emprestar esse dinheiro. Não. Ele tem que seguir a regra do Banco Central. Uma das principais dúvidas que muita gente tem quando começa a investir e receber os dividendos, né, dos fundos imobiliários são a questão do reinvestimento dos dividendos. Tipo, será que eu vou pegar o dividendo, vou ficar com ele, vou gastar, ou será que eu reinvisto, né? E aí que tá, se você está em fase de acumulação de capital, que seria, eu tenho pouco dinheiro e quero melhorar isso, eu quero aumentar minha renda, quero aumentar meu patrimônio, o que você pode fazer? Você pode abrir mão de gastar esse dividendo e reinvestir ele. Você pegaria todo ele e compraria mais cotas, poderia ser tanto de um fundo como de uma ação à parte. E aí ficaria por sua escolha. E o que acontece? A cada vez que você reinveste o dividendo, você tem mais ações. E quanto mais ações, mais pagamentos você vai receber nas próximas distribuições de dividendos. Então, isso é uma estratégia principal e crucial de quem está começando a investir em fundos imobiliários ou até mesmo no caso de ações, quando recebe lá os seus primeiros dividendos. Se você for pegar essa questão de reinvestimento de dividendos e pegar ela no curto prazo, você vai ver que a diferença não é grande. Seria como comparar um investimento, desculpa, um juro simples de um juro composto no curto prazo. Por quê? Porque o juro simples, basicamente, ele é um juro em cima de um valor X. Então, por exemplo, se eu pego R$ 1.000 emprestado a juros simples, com 20% de juros, no caso, seria sempre 20% em cima desses R$ 1.000. Mas se eu fosse pegar esses juros, esses R$ 1.000 em cima de juros compostos, seria no primeiro mês 20% em cima de 1.000, no segundo mês 20% em cima de 1.200. E aí, subsequente, eu continuar. E isso aí, você consegue colocar isso a seu favor no caso do reinvestimento de dividendos. Agora, se você pega e gasta, como dá para olhar nesse gráfico aí, ó, do slide mirando no longo prazo, o reinvestimento você percebe que no começo não faz tanta diferença, mas depois de um tempo a gente tem uma diferença de quase 10% aí.
Então, realmente, a questão de reinvestir dividendo para quem está acumulando e aumentando o patrimônio é crucial. Moisés. Isso aí, rapaziada. Bem, tipo assim, antes de falar um pouco do slide na sequência para vocês, que tem um pouco a ver com essa valorização que a gente consegue ver aqui no gráfico com o revestimento dos dividendos, eu vou só explicar rapidinho antes o que é um CRI para vocês entenderem o porquê do ajuste pela inflação, tá ligado? Se a gente olhar, tipo, FIIs de papel, igual o Matheus falou, são FIIs que detêm títulos, tá ligado? Eles detêm títulos, detêm dívidas. Porque os CRIs, eles são basicamente títulos de renda fixa. Só que são títulos de renda fixa lastreados por imóveis. Então é como se eu quisesse financiar um imóvel, né, a construção de um imóvel ou a aquisição de um imóvel, eu emitisse uma dívida de financiamento, só que quem vai comprar essa dívida de mim, ou seja, quem vai ser meu credor, vai ser um fundo imobiliário, não um banco comum, entendeu? Então, se eu quero construir um prédio, ou se eu quero comprar, sei lá, um quarteirão para eu construir alguma coisa no futuro, eu vou emitir uma dívida lastreada naquele imóvel. Ou seja, a minha dívida, qual é o lastro, a garantia da minha dívida? Aquele imóvel. Olha uma Ferrari passando. Aí, eu vou emitir um CRI, quando eu quero uma dívida imobiliária. Quando eu emito um CRI, um fundo imobiliário adquire essa dívida de mim, e indexa essa dívida a alguma taxa de juros específica. Pode ser indexada pelo CDI, pode ser indexada pelo IPCA, pode ser indexada pelo IGPM e tal. Então, assim, normalmente as dívidas de fundo imobiliário de papel seguem alguns indicadores, alguns indexadores para eles poderem ter esse recebimento. E é daí que vem o fluxo de caixa do fundo de papel, tá? Diferente dos fundos de tijolo, que simplesmente são donos do imóvel e vão receber os aluguéis, né, tipo, podendo vender esses imóveis e distribuir, os fundos de papel não, eles adquirem o pagamento dos CRIs, ou seja, dessas dívidas. Quem está devendo o fundo, né, quem emitiu o CRI, paga as parcelas de amortização desse CRI e o fundo vai pegando esse caixa e distribuindo aos seus cotistas, entendeu? Mas, como eu falei para vocês, essas dívidas, elas são indexadas normalmente algum indicador financeiro macroeconômico, tipo CDI, IPCA e GPM. Muitos FIIs hoje em dia estão adotando, mudando o portfólio, né, porque os CRIs são negociados amplamente, então, tipo assim, o gestor consegue mudar em uma semana toda a carteira de CRIs dele, se ele quiser. Estão comprando muitos CRIs indexados à inflação, principalmente porque a inflação subiu. Mas existem fundos, tipo Canip, KNIP, que é um fundo da Quineia, que é um fundo que só compra CRIs do IPCA. IPCA é o nosso índice de inflação, igual a gente já falou em outras lives. Então é como se esse fundo tivesse uma proteção natural contra a inflação. Por quê? Porque ele compra títulos indexados à inflação. Então, se a inflação sobe, ele ganha mais. Então, ele é naturalmente protegido. Por isso que FIIs de papéis são naturalmente reajustados pela inflação. Aí, o que eu vou ter que explicar mais profundamente para vocês é para vocês entenderem como o investimento em geral em FIIs vão conseguir proteger seu capital da inflação. Bem, basicamente, os fundos de papel são naturalmente protegidos, por isso que eu falei, porque são contratos de dívida. E essas dívidas são reajustadas. Agora, como que um fundo de tijolo protege seu capital da inflação? Basicamente, esses fundos de tijolos detêm imóveis. E esses imóveis são alugados. E é por isso que você recebe seus dividendos. Esses contratos de aluguéis passam por revisionais, tá? Todo fundo de tijolo, principalmente os maiores fundos do país, tem revisionais sempre marcados. Nos próprios relatórios gerenciais dos fundos, vêm as datas de revisionais, ou seja, datas em que são renegociados aqueles contratos e é aumentado, por exemplo, o valor do aluguel segundo uma taxa, tá? Esses contratos, na maioria das vezes, são reajustados por índices inflacionários. IPCA e IGPM, na maioria dos casos. Tanto é que muitos fundos ganharam muito dinheiro ano passado porque estavam indexados ao IGPM, tá? Então, na hora de fazer um revisional indexado ao IGPM, ano passado era quase impossível de, tipo assim, alguém, entre aspas, aceitar porque era 30%. Então, tipo, em alguns casos, o fundo pode acabar negociando isso aí. Mas, no geral, os contratos de aluguéis são ajustados por índices inflacionários. Então, é como se o seu dividendo que você recebe, seu rendimento, ele fosse sempre ajustado pela inflação. Por quê? Porque é um dividendo que provém de aluguel. E aluguel é ajustado por inflação. Então, é basicamente uma proteção que você tem para os seus dividendos. Mas, além disso, os próprios preços dos imóveis são historicamente ajustados pela inflação, tá? Existe um estudo do economista Robert Shiller, ele foi prêmio Nobel de 2013.
Robert Shiller tem dois grandes estudos, tá? Um estudo sobre a hipótese do mercado eficiente, que ele fez junto do Eugene Fama, que que foi o que rendeu o prêmio Nobel para eles, foi da precificação de ativos, e um outro estudo, também relacionado à precificação de ativos, ele até usou isso para poder desenvolver a hipótese do mercado eficiente, foi sobre a precificação de ativos imobiliários, porque existem cotas de mercado imobiliário negociado em bolsa, que são os fundos imobiliários, no nosso caso aqui do Brasil, e os REITs americanos, e ele precisava entender como é que funcionava essa precificação. Tá? O que o Robert conseguiu concluir? Ele concluiu que, historicamente, em 200 anos, os imóveis nos Estados Unidos foram reajustados pela inflação, ou seja, o aumento do preço dos imóveis, do metro quadrado, vamos falar assim, foi historicamente reajustado pela inflação. Tá? Então, consequentemente, o detentor desses imóveis teve uma valorização seguindo a inflação desses imóveis que ele é proprietário. Então, se, no nosso caso, a gente fala de fundos imobiliários que tem as cotas negociadas, essas cotas valorizam também segundo a inflação. Porque se os imóveis valem mais, logo os fundos valem mais. E se os fundos valem mais, eles têm que ter suas cotas valorizadas para poder ter essa valorização, tá? Então, o Robert Shiller conseguiu fazer esse estudo em 200 anos nos Estados Unidos e teve essa conclusão de que o mercado imobiliário sempre sobe. Uma outra característica que a gente pode ver nesse gráfico, por exemplo, é que quando há uma explosão inflacionária no mundo, os imóveis seguem essa explosão inflacionária. Se vocês acompanharem no gráfico, é um gráfico que mostra o preço de casas nos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, o negócio residencial, né, o mercado residencial é muito aquecido no mercado imobiliário. Então, o preço de casas serve bastante de parâmetro para a gente. A gente pode ver que de janeiro de 2019 até julho de 2021 houve uma explosão no preço das casas. Por quê? Porque houve uma explosão nos índices inflacionários. Então, você vê que ter comprado casas nos Estados Unidos, ou ter comprado, por exemplo, os REITs, que são donos dessas casas, ou os fundos imobiliários aqui no Brasil, dono das lajes, teria sido uma proteção para esse boom inflacionário, porque quem não tinha essa exposição a esse mercado acabou sofrendo com isso, porque você vai sofrer com a inflação, enquanto os proprietários dos imóveis pegaram toda essa valorização. Então, os fundos imobiliários naturalmente te protegem da inflação, tá? Eles se protegem tanto pelo dividendo pago, que são contratos reajustados pela inflação, tanto pela cota, que é valorizada segundo a inflação, mediante o estudo do Robert Shiller e no geral. Por quê? Porque os imóveis sempre tendem a acompanhar a valorização inflacionária, tá? Porque é aquele famoso ditado que o Thiago Nigro, acho que popularizou pra caramba ele, né? Invista em terras, pois Deus não fará mais delas. Então, terras, no geral, sempre tendem a ser algo anti-inflacionário. Então, um investimento anti-inflacionário, porque a inflação é justamente a perca do poder de compra. Então, tudo aquilo que não será mais feito, ou seja, tudo aquilo que é escasso, vai contra esse sentido. Então, por isso, os fundos imobiliários têm a capacidade de proteger seu patrimônio pela inflação. Se você olhar no curto prazo, você vai ver, nossa, mas meu fundo não rendeu nada, meu fundo protegeu porra nenhuma da inflação, não sei o quê. Sempre a gente tem que olhar janelas de tempo, entendeu? Inclusive, um caso muito famoso é o KNRI. O KNRI foi por muito tempo, eu não sei se ainda é o maior fundo de tijolo da Bolsa, tá? Mais de 3 bilhões de patrimônio, um fundo híbrido, tem tanto galpões logísticos quanto lajes corporativas, tá? Ele tem vários imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro. O que aconteceu com o KNRI? O KNRI, nos últimos 2 anos, acabou caindo muito. Ele saiu da faixa de 160 para 130 e alguma coisa. Então, nesse momento, você teve uma desvalorização da cota. Então, você pode pensar que ele não acabou não protegendo seu capital. Porém, ele continuou pagando rendimentos que conseguiriam fazer uma proteção do seu capital, porque o KNRI tem muitos contratos típicos, tá? Mais para frente, algumas outras lives, se a gente for se aprofundar mais em fundos imobiliários, a gente pode explicar o que são contratos típicos e atípicos. Mas basicamente os típicos são aqueles contratos de corporativos mesmo. Tem os revisionais marcados, etc. Então, tipo, o KNRI conseguiria te proteger da inflação devido a esses revisionais, entendeu? Agora, mas mesmo assim a gente está considerando só 2 anos. Se a gente olhar no longo prazo, a inflação tem nos últimos 10 anos, a inflação tem no acumulado 72%, enquanto o KNRI tem no acumulado 180% quase. Então, o KNRI teria conseguido te proteger no longo prazo, tá? Por isso que a gente fala tanto de mirar sempre no longo prazo, entendeu? Nossas teses sempre são baseadas no longo prazo. Bem, um pouco relacionado a isso que eu falei do KNRI ter caído nos últimos 2 anos,
e a gente pode analisar muitos fundos imobiliários caindo muito, tá? Se vocês procurarem lá depois o IFIX, né, que é esse gráfico em laranja que eu mostrei, que tá mostrando para vocês aí, o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Acho que o Kaique vai até mostrar mais para frente ele. Sim. Vou mas- mostrar, inclusive, você falou que a inflação, foi quanto a inflação? Deixa eu anotar aqui. Dos últimos 10 anos, 70 aí? 72% acumulado. O pessoal vai ver ali como que, na prática, né, que os fundos imobiliários realmente superam a inflação. Vou mostrar no gráfico do IFIX. Isso aí. Então, tipo, se vocês olharam o IFIX, que é basicamente o índice, é o Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? Vocês vão perceber uma queda grande nos fundos imobiliários. Aí vocês podem ficar assustados momentaneamente, mas é por quê? Porque os fundos imobiliários, como eu falei, tem muita relação contratual de aluguel e os fundos de papel que são justamente títulos, eles são unicamente, puramente títulos. E os de tijolo têm muita relação com os contratos que eles têm, né? Os tipos de contrato, os indexadores e tal. Então, entender que os juros têm impacto sobre os fundos imobiliários é bastante importante para você entender o preço, tá? Eu sei que, igual eu falei, eu acabei de falar que o Robert Shiller fez um estudo sobre o mercado eficiente, que basicamente quebra por terra a crença de preços. Mas, relacionando um pouco, falando um pouco de preço aqui em fundo imobiliário, é um pouco mais fácil de explicar para vocês do que falar em preços para ações, tá? Porque basicamente se os fundos têm uma previsibilidade muito maior de receita, né, porque é o aluguel dos imóveis ou o pagamento das dívidas, o mercado consegue fazer uma precificação muito mais justa, tá? E a gente tem que lembrar que toda precificação é um valor futuro traga um valor presente mediante uma taxa de desconto. Então, se a gente tem que fazer uma taxa de desconto para regredir esses fundos, essa taxa é baseada no fator de juros. Então, os juros influenciam sobre o preço dos fundos imobiliários, a gente tem que entender isso. Então, no gráfico da esquerda, eu estou mostrando para vocês os juros NTNB do Tesouro, tá? Juros NTNB nada mais são do que os tesouros IPCA, tá? Os tesouros inflacionários, os tesouros que seguem a inflação futuros. Vocês podem ver que os NTNB subiram demais. Isso quer dizer que os juros futuros longos, ou seja, os juros de longo prazo inflacionários, subiram. Então, se a taxa de juros longa subiu, é normal que o preço dos fundos caia, porque eles têm uma relação inversa. Igual eu falei, se eu trago o valor futuro ao valor presente a uma taxa de juros maior, quanto mais juros eu trazer para valor presente, menor deve ser o valor atual desse fundo. Então é por isso que a taxa de juros e os fundos imobiliários têm preço, o preço dos fundos imobiliários é inverso à taxa de juros longo, tá? Não vamos confundir qualquer tipo de taxa de juros, tá? A Selic, por exemplo, que muda a cada 3 meses se o Banco Central quiser, não tem muito a ver com o preço dos fundos, tá? A gente está falando de juros longos, ou seja, juros de 2045, 2040, que é o que influi no cálculo desse desconto do valor futuro, tá? Por isso que a gente observa uma queda dos fundos imobiliários, enquanto a taxa de juros longos sobe. Eu trago um pouco mais explicadinho para vocês no slide, para vocês verem depois. Fala. Volta lá no slide, lá só para o... Olha, galera, olha esse gráfico de curto prazo, que no último slide eu vou apresentar o gráfico desde 2012, que é quando foi criado o índice, o IFIX, que a pessoa até perguntou aí, o índice de fundo de investimento imobiliário. Funciona como o IBOV, né? Um índice dos principais fundos, e aí você acompanha lá a alta ou a queda, no caso desse período de curto prazo, houve uma queda, né? No geral, então, os fundos caíram, porque esse índice é uma reunião de vários fundos, faz uma média. Então, vocês vão observar no último slide que em 10 anos, quanto valorizou, né? E aí, no curto prazo, parece uma queda gigantesca, né? Quando você olha o gráfico ampliado, uma janela de tempo maior, como o Moisés falou, essa queda aí, ela é praticamente insignificante. Isso aí isso, tipo, reforça ainda mais a nossa tese de longo prazo, tá? Por isso que o preço no curto prazo pode ser muito variável. No longo prazo, vocês vão ver, igual o Kaique falou, o IFIX valorizando muito. No curto prazo, graças a uma variação da taxa de juros que rolou no Brasil recentemente, os fundos acabaram caindo o preço, tá? Cotação nominal. O que não faz nem tanto sentido para quem investe em fundo imobiliário, porque a gente está interessado em renda, né? Então, assim, quanto mais barato você pagar pela mesma quantidade de renda, melhor para você, entendeu? Então, e dá para comparar isso também com o tiozão do lote, né? Porque o tiozão do lote, ele não compra o lote para poder vender no ano que vem. Ele compra para vender daqui 15 anos, 20 anos. É isso aí. Sempre o mercado imobiliário ele é meio que pautado em longo prazo, né? São ativos, terras, metais preciosos, essas coisas assim.
elas têm normalmente mais valor quando colocadas em longo prazo, né? Porque você deixa o tempo fazer o efeito. Então, basicamente, no slide, galera, eu trouxe um pouco mais explicado para quem quiser olhar depois o conteúdo da live, mas é basicamente isso, a cotação nominal, ou seja, quanto vale cada cota ali, ela tem uma relação inversa à taxa de juros longos, tá? O NTNB é o que a gente mais usa para fazer essa conta. Então, se os juros futuros longos, de longo prazo, 2040, sobem, o preço dos fundos cai, entendeu? Basicamente isso. Então, o aumento da taxa de juros ocasionou uma queda percebida nas cotações momentaneamente, tá? Mas no longo prazo, as cotações acabaram ainda superando a inflação, igual o Kaique vai mostrar para vocês. Então, momentos de alta na taxa de juros, igual a gente está vivendo hoje no Brasil, acabam desacelerando a economia. Se eles desaceleram a economia, eles vão forçar um maior prêmio de renda variável, tá? Então, tipo assim, o Kaique fala muito em últimas lives sobre prêmios de renda variável, né? A gente tem que ganhar um prêmio por estar na renda variável, por correr o risco. Então, quando a gente sobe muito os juros e a renda fixa começa a ficar atrativa, dando, nossa, vou para a renda fixa, está pagando muito, a renda variável começa a aumentar cada vez mais seu prêmio. Por quê? Porque você tem que, no caso, bater o risco da renda fixa e premiar quem correu aquele risco. Então fica cada vez mais interessante investir na bolsa em alta de taxa de juros, tá? Você tem um maior yield, yield a gente já falou muito no grupo, em live e tudo, que é basicamente quanto você recebe sobre o preço da cota, tá? Então aumenta o yield, porque se o preço da cota cai, seu yield aumenta automaticamente, pagando o mesmo tanto, e cria um momento de oportunidade. Então, momentos de alta na taxa de juros são interessantes para a gente ficar de olho, principalmente nos fundos imobiliários, né, que sofrem com essa variação bastante nítida. Né? Às vezes na ação a gente fica meio perdido, mas nos fundos imobiliários é bem nítido ver isso aí, o aumento e a queda do preço. Boa noite, galerinha, de novo aí. Agora é a hora que a live pega fogo, falar mal do tio do Lote, vai sobrar até pro Pelé, falar mal dele também, falar mal do B3. Mete o louco nesses caras, mete o louco. Brincadeiras à parte, galera. Primeiro, falando sobre investimentos em imóveis físicos, eu queria falar do histórico do brasileiro, né? Que sempre tem buscado, historicamente falando, prefere buscar investimentos em imóveis físicos. Mas isso não vem do nada, né? Isso tem uma explicação. E aí essa explicação você pode olhar na economia do Brasil, né? O brasileiro ele passou por inflação de 800%, passou por congelamento da poupança, períodos de grandes instabilidades, e onde essas pessoas encontravam segurança? Comprando os lotes, né? Por exemplo, no período do Collor, houve um congelamento da poupança, a poupança confiscada. Acho que muitos de vocês não viveram isso, mas com certeza já escutaram falar. Então, onde as pessoas encontram essa segurança? Já existia, né, todo o histórico de investimento em terras, tanto porque as pessoas não conhecem, ainda hoje não conhecem, muito menos naquela época, investimento em renda variável, ponto negativo da B3, agora nem vou falar mal dela. Então, por isso as pessoas acabavam optando por investimentos em imóveis físicos, mesmo ele sendo menos atrativo, matematicamente falando. Desconsiderando, por exemplo, também no histórico brasileiro, que tem aquele negócio de ter o meu cantinho, ter a própria casa, é o sonho brasileiro, né? Muitas pessoas têm esse sonho de ter a casa própria. E aí isso já sai da matemática, já é pessoal, mas matematicamente falando, compensaria mais você investir em imóveis por meio de fundos imobiliários, que eu vou falar agora. Então, basicamente é isso. O brasileiro sempre optou por imóveis físicos devido a como o brasileiro sofre, né? Preços mudavam diariamente, a moeda desvalorizava cada vez mais, mudava as moedas constantemente. Quantos planos não teve, né, para tentar salvar a economia, até que houve o plano real. E aí, com o plano real, houve uma maior estabilização, né, da moeda frente ao dólar, da inflação. E aí sim, torna-se cada vez mais difundido os fundos imobiliários, acabando um pouco com a tradição do famoso tio do lote, né? Aquele tio que acha que só funciona se você investir em imóveis. E, de certo modo, talvez compense você investir em imóveis se você for amplamente qualificado, né? Conhecer bastante a área, ter muito capital de giro para isso, porque um quesito que eu vou falar depois é da liquidez. Eu já até trouxe em outras lives, falei bastante da liquidez, mas aqui eu vou reforçar, né, especificamente para fundos imobiliários. Acho que é isso desse slide, vou te passar para o próximo. Aqui, comprar imóvel físico ou fundos imobiliários. Já falei mal aí dos imóveis físicos. Sobre a propaganda que eu tinha falado,
Uma vez, a B3 eu acho que ela peca bastante na propaganda, porque ainda hoje é pouco difundido, né, os fundos imobiliários, pouquíssima gente conhece, mesmo sendo tão atrativo, e a B3 talvez ela peca um pouco, né, a B3 como falo como empresa, que a Bolsa Brasileira ela é gerida por uma empresa, né, e no caso é a B3, que inclusive está listada na Bolsa, você pode investir nela. E aí, uma vez ela contratou o Pelé, para vocês terem ideia, para fazer uma propaganda sobre renda variável, né? Porque você deve investir em ações, investir na B3, em bolsas, fundos imobiliários. E aí o Pelé apareceu na propaganda, foi amplamente difundido. E aí, posteriormente, o Pelé apareceu em uma reportagem, e aí as pessoas perguntaram, né, sobre os investimentos dele. E aí ele disse, não, eu sou especialista em imóvel físico. E aí já foi um desastre total. Porque ele foi a aposta, né, da B3 na propaganda, e aí ele mete depois que prefere comprar imóvel físico. Então eu queria ressaltar isso só como um ponto negativo da B3, que seria a propaganda, né? É muito pouco difundido hoje. Quer falar? Só pra falar sobre a propaganda B3 ser uma bosta, só pra criticar mais. hoje é pra descer A a lenha. B3, não, a B3 ela terceiriza toda a propaganda que ela faz. Por isso que boa parte do nosso trabalho aqui, tipo, às vezes com as lives e com o grupo e tudo, é literalmente, às vezes, mostrar que existe. Você não precisa nem explicar tanto a fundo, tá ligado? Você precisa só mostrar que existe, porque tem muita coisa que é simples mesmo. Porque a B3 acabou optando por um modelo em que ela terceiriza toda a propaganda, todo o marketing, e ela mesma trabalha só com, tipo assim, o boom da galera que chega. É por isso que existem tantos influenciadores, tipo Thiago Nigro, Pitmoney, Natália Arcuri e tal, fizeram tanto sucesso e o mercado financeiro de influenciadores, né? Tipo assim, não são pessoas do mercado financeiro, são influenciadores de mercado financeiro. Acabaram bombando nos últimos anos. Que, tipo assim, a B3 nunca fez nada pelo mercado, tá ligado? A B3 nunca se importou em, tipo assim, vou explicar o que são ações para as pessoas, vou explicar o que são fundos, vou explicar o que é isso, vou explicar o que é aquilo. Por isso que boa parte da galera que chega no nosso grupo não faz ideia de como é que faz um investimento, não faz ideia do que é uma ação, do que é um fundo imobiliário. Por isso que a gente tá fazendo esse trabalho do básico. Porque a B3 acabou deixando para quem já investe, para quem já se fudeu, fazer o trabalho de explicar para quem quer entrar, entendeu? Então, tipo, é ridículo, ridículo. Só para meter o pau mesmo, só queria desabafar. Esse pessoal é muito importante, né, para o Brasil, como um país que tem um mercado a crescer bastante, né? Thiago Nigro, poxa, trouxe tanta gente para o mercado. E é muito importante também para desmistificar a questão que muita gente ainda acha que para investir em renda variável, investir no mercado financeiro, você precisa ter muito dinheiro, né? E é o contrário, para investir em imóvel físico, você precisa ter muito dinheiro. Hoje você não compra um imóvel físico por menos de 50 mil reais, creio eu. E aí, 50 mil reais em fundo imobiliário, você faz a festa, você diversifica e fica amplamente diversificado. Fundo de tijolo, fundo de papel, lajes corporativas, shopping, você consegue diversificar muito. E, inclusive, é um tópico que eu deixei aí, ó, baixo risco de inadimplência quando você compra um fundo imobiliário. O que isso quer dizer? Quer dizer que nunca você vai deixar de receber seus dividendos, que é o de baixo, renda mensal garantida, porque ele é amplamente diversificado no fundo imobiliário. Quando você vai comprar um fundo imobiliário, é importante você analisar quão diversificado ele é. Tem fundo imobiliário de shopping, tem shopping em São Paulo, tem shopping no Rio de Janeiro, tem shopping em Belo Horizonte. Então, vamos supor que um shopping decida fechar e não vai pagar o dividendo aquele mês, né? Ele não vai pagar o aluguel aquele mês. Está inadimplente lá o imóvel. Comprei o contrato. E aí você vai ficar sem receber? Não, porque ainda tem shopping no Rio de Janeiro, tem shopping em Minas Gerais, tem mais 14 shoppings. Então, você vai sempre receber, você tem uma renda mensal garantida, mesmo sendo uma renda variável, você sempre vai receber. Pode ser que você receba menos em um mês, com certeza, né? Foi esse caso que eu falei, de romper o contrato lá. E pode ser que você receba mais, né? No caso do HGLG ano passado, foi muito interessante, porque o rendimento mensal meio que dobrou do nada, porque houve um rompimento de contrato. E aí, se eu não me engano, foi a Volkswagen. O HGLG é um fundo de galpões logísticos. Ele... Só para falar sobre essa dobrada de rendimento, é porque, tipo, faz parte até dessa renda mensal garantida que o Kaique está falando. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro, né, em 6 meses. Basicamente, em 6 meses de exercício, eles são obrigados a distribuir 95% de todo o lucro que eles tiveram. Então, tipo assim, também você não corre o risco de, sei lá, o fundo ter um puta lucro no mês e simplesmente decidir não pagar os cotistas por aquele lucro porque eles não querem. Não, eles são obrigados por lei. Então, basicamente, é garantido que qualquer lucro que o fundo tenha, ele tem que redistribuir. Foi o que rolou com a HGLG, que o Kaique falou. Tipo, ano passado,
um dos maiores galpões do HGLG, quase 20 mil metros quadrados, foi rescindido o contrato e o HGLG queria reciclar o portfólio. Então o cara rescindiu o contrato, eles receberam a multa por essa rescisão, então todo o lucro dessa multa que eles não receberiam, eles distribuíram para os cotistas e além disso venderam muitos imóveis quando rolou todo esse movimento, apurando muito lucro sobre esses imóveis, que eram imóveis que o HGLG tinha há muito tempo. Então todo esse lucro foi distribuído para o cotista, óbvio, linearizado, né? Eles não distribuíram tudo em um mês, mas tipo, por alguns meses o HGLG pagava quase o dobro de dividendo que ele pagava normalmente, por causa dessas coisas que podem acontecer. Uma curiosidade aqui que eu queria trazer para vocês, que eu acabei de lembrar, é que a Globo, a emissora de TV, onde ela fica sediada, antes era dela, o lote, né, o terreno era dela. E aí ela vendeu esse lote para um fundo imobiliário. Então hoje é possível você investir no fundo imobiliário que é dono do imóvel onde fica sediada a Globo. Para muitos investidores isso foi um problema, né? Muita gente vai acabar saindo do imóvel por isso. As pessoas mais radicais, vamos dizer assim, porque embora é só um imóvel, né? Mas as pessoas não gostaram porque é Globo, vai acabar, ninguém mais assiste televisão, etc, etc, etc. Mas de qualquer forma o terreno está lá e agora ele pertence a um fundo imobiliário. Não vou saber falar qual para vocês é aqui, mas Cara, foi se eu não isso. me engano, é o LZR, tá? Se eu não me Eles é, engano. Se não for o LZR desse último movimento, eu tenho quase certeza que o LZR tem um imóvel alocado para Globo. Agora eu não sei se é esse aí mesmo. sim. Aí para contrapor aqui imóvel físico e o fundo imobiliário, eu deixei outro tópico que é a valorização das cotas dos fundos imobiliários. A pessoa que investe em imóvel físico, um dos argumentos que eu escuto bastante quando eu vou falar para meu pai, por exemplo, mas o imóvel que eu comprei há 10 anos atrás, hoje vale bem mais, hoje valorizou 50%. O imóvel que eu comprei há 50 anos atrás, hoje vale muito mais. Sempre tem essa coisa da valorização do imóvel físico, né, que de fato acontece, só que as pessoas esquecem que a valorização do imóvel físico também beneficia também beneficia os imóveis que são dos fundos, né? Então acaba que os fundos também valorizam. Então esse argumento de imóvel físico é melhor porque vai valorizar com o tempo, cai por terra quando você leva em consideração que os fundos imobiliários também têm imóveis físicos que valorizam conforme vai passando o tempo, né? Melhorando a infraestrutura do local, etc. A escassez é muito importante nisso. Outro ponto que eu deixei aqui é a liquidez. É um ponto definitivo para muitas pessoas na questão do físico ou fundos. Porque eu já tratei isso em outra live bastante, inclusive, mas vou ressaltar novamente. A liquidez é muito importante para o investidor, porque se ele quer sair do imóvel físico, vender o imóvel físico, vamos dizer assim, ele vai passar por trâmites gigantescos, esperar bastante tempo, né? Tem que ter, entre aspas, sorte para conseguir vender esse imóvel num preço justo, entre aspas. E no fundo imobiliário não. Você tem liquidez diária de milhões. Então, você tem muitos milhões no fundo imobiliário. Tá, em uma semana você consegue desfazer dele. Agora, se você tem um imóvel milionário, não, né? Você não vai conseguir vender um imóvel de alguns milhões em uma semana por um preço justo, vamos dizer assim. Você vai ter que esperar algum tempo, fora toda a burocracia de papel, né? E muito imposto na venda. Muito imposto cartório, essas coisas. Fazer a escritura, muito caro. É uma vantagem dos fundos imobiliários que pouca gente conhece. Zero preocupação com reformas e impostos, entre aspas, né? O IPTU. Isso aí, galera, é muito importante também. Eu conheço casos real de pessoas não, uma pessoa que eu conheço. Ela tem um monte de imóveis aqui em Goiás, e aí, com o passar do tempo, foi deixando de pagar IPTU. Hoje tem, tipo, uma dívida gigantesca no IPTU, mas não quer vender os imóveis para pagar a dívida, e aí fica nessa, né? Então, se essa pessoa tivesse investido em fundos imobiliários, ela não teria preocupação com esse imposto anual, que é o IPTU. Se essa pessoa quiser vender hoje para pagar essa dívida, ela vai ter que vender para pagar mais urgente, vai ter que vender um pouco abaixo do preço de mercado, por isso essa pessoa não quer vender, mas aí corre risco de perder imóvel, etc, etc. Coisa que é uma preocupação que ela não teria caso ela conhecesse os fundos imobiliários, né? Então, por isso é muito importante esses influencers de economia para trazer esse conhecimento, ampliar esse conhecimento para a galera. Porque realmente é uma vantagem muito melhor é uma vantagem muito maior comprar os imóveis na bolsa, né, os fundos. Um exemplo que eu queria trazer aqui, se você tem R$ 1 milhão, compensa mais você comprar um imóvel para alugar, físico ou comprar os fundos? Compensaria mais você comprar fundos, devido a todas essas questões que eu trouxe aqui. Isso, galera, é matemática sem levar em consideração emocional, né? Vamos supor que a pessoa é a casa própria da pessoa, é o sonho dela e tal, isso não a gente não leva em conta aqui. Porque isso aqui é matemática, e matemática não tem sentimento, é só número. E aí, por isso que eu deixei aqui separado, né? O cantinho próprio. Muita gente quer
Então, não tem o que fazer. Vale a pena pagar um preço maior se é o sonho da pessoa. Deixa eu ver aqui se deixei mais alguma coisa anotada. Só falar um negócio sobre impostos também, que, tipo, impostos é um problema na vida dos brasileiros, né? Tipo, impostos, existe imposto em tudo. Então, por exemplo, se você tem um imóvel com o mesmo fim do fundo imobiliário, né? Tipo assim, você tem um imóvel e você tem simplesmente esse imóvel para alugar e receber renda desse imóvel, né? Que é basicamente o plano de aposentadoria de muitos brasileiros, né? Comprar vários imóveis e viver da renda deles, desses aluguéis. Você vai pagar imposto de renda sobre o aluguel desses imóveis, tá? Porque você vai declarar a Uhum. renda desses aluguéis e tudo, você vai ter que acabar pagando até 15%, 20%, dependendo de quanto dinheiro você tira desses aluguéis, tá? Enquanto os dividendos, né, os rendimentos, os aluguéis, entre aspas, dos fundos imobiliários, são isentos de imposto de renda. Então você não se preocupa com reformas, você não se preocupa com inquilinos, você não se preocupa com inadimplência, você não paga IPTU e não paga também o imposto de renda sobre todo o rendimento que você recebe desses fundos, entendeu? Então, em relação a impostos, é até desleal você comparar fundos imobiliários com imóveis físicos. Sim. E aí, a gente não tá entrando naquela questão, vale a pena mais financiar ou morar de aluguel? Isso aí já é outra matemática, assunto para outra live, bem mais complexo talvez. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que uma vez eu vi, eu acho que foi no canal Jovens Investimentos, Jovens de Negócio, que foi, esses fundos imobiliários é muito lindo, sim, cara, é perfeito. A regra do 100, porque os fundos imobiliários, eu não gosto muito desse, a regra do 4, 10, 20 para financiar imóvel, eu não gosto muito desse negócio, mas essa regra que eu achei muito importante, essa regra, seria a regra do 100. Porque os fundos imobiliários, eles têm menos risco, né, do que as ações, e todos os meses tem essa renda garantida. Então, se uma pessoa é mais velha, a tendência dela é aposentar, ter então maior participação em fundos imobiliários, para que ela tenha maior segurança, já que é uma pessoa mais velha, ela não está disposta a correr tantos riscos, ela quer, sei lá, ficar tranquila e receber todos os meses um aluguel para se aposentar. Já uma pessoa mais jovem, pô, eu quero correr mais risco, tenho, pô, os juros compostos, o tempo é elevado ao tempo, né? Na forma de juros compostos é elevado ao tempo exponencial. Então, se eu sou mais jovem, tenho o tempo ao meu favor, eu posso estar disposto a correr o maior risco, né? É a relação risco-retorno. Quanto mais risco, maior retorno. Então, eu sou mais jovem, eu estou disposto a correr. Velho, eu no meu caso, estou disposto a correr um maior risco, entendeu? Diferentemente de uma pessoa de 70 anos que quer se aposentar. Ela não quer ter dor de cabeça, ela quer todo mês a aposentadoria lá, ela precisa disso para viver. No meu caso, não. Então, no meu caso, eu posso correr maiores riscos. Então, eu me exponho a ações mais arriscadas. Depende, claro que isso depende do perfil do investidor, tá, galera? Não vai todo mundo comprar aí Oi e RBR porque acha que maior risco é maior retorno. Também não é assim. Aí, por que chama regra do 100? Porque, por exemplo, hoje eu tenho 20 anos, então, teoricamente, minha carteira teria 20% de fundos imobiliários. Quando eu tiver 50 anos, minha carteira vai ter 50% de fundo imobiliário. Entendeu? Conforme eu vou envelhecendo, cada ano eu aumento 1% da minha carteira em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu vou aumentar minha renda mensal, porque talvez eu já esteja dependendo um pouco disso para viver, e porque eu vou estar correndo menos risco, né? Eu tenho uma vida mais tranquila, menos dor de cabeça em ter, sei lá, Santos valorizou pra caramba. Tipo, pra mim hoje, foda-se, né? Eu tenho muito tempo, mas se eu for uma pessoa de 70 anos que depende dos sentimentos lá, depende do meu dinheiro, sei lá, talvez eu pense em retirar algum dia, isso seria um problema. Então eu achei muito interessante essa regra do 100, né? Uma pessoa que tem 60 anos tem 60% de fundo imobiliário, tranquilidade, renda mensal. Uma pessoa que tem 16 anos tem só 16% da carteira de fundo imobiliário, porque ela pode correr mais risco, ela tem um milhão de anos a favor dela. Aí acho que sobre esse slide é isso. Pode passar para o próximo. Esse é o último slide, galera, que eu trouxe a valorização do IFIX. Uma pessoa até perguntou, né? O índice de fundos de investimentos imobiliários. Vou reforçar aqui, funciona como o IBOV, o índice, né, dos principais fundos. E aí vocês podem ver, galera, que em todo o período houve uma valorização de 81%, quase 82%, 81,9%. E a inflação teve um acumulado de 72% nos últimos 10 anos. Esse fundo aí vai fazer 10 anos agora, porque. Esse fundo não, esse indicador, porque ele começou em 2012, o IFIX. Então ele vai completar 10 anos. Assim como a inflação acumulada de 10 anos foi 72%. Então o que a gente pode tirar disso? Que os fundos imobiliários eles supriram a inflação em 10%. Tá vendo? Eu destaquei um pouco de verde aí. A valorização de quase 82% em todo o período. Vai ser 10 anos. Então, sim, os fundos imobiliários suprem a inflação. E isso aqui também é outra prova de que os fundos imobiliários se valorizam, né? Igual eu falei, valoriza, né? Valoriza, tipo, cadê? Aí tá aqui no gráfico, vocês podem ver.
que, pô, você comprou um imóvel físico há 10 anos atrás, valorizou 80%, pô, aí no IFIX também mostra que, no geral, os fundos valorizaram 80%. É claro que tem fundo que valorizou bem mais e tem fundo que valorizou bem menos, né? Isso é um índice que mostra os principais fundos. Aí, lembra que eu pedi para vocês darem uma reforçada naquela queda que o Moisés falou? No curtíssimo prazo, se não me engano, que ele não tinha nem 6 meses, né? Aquele gráfico que o Moisés mostrou. Então, aquilo lá é o... Aí. Sim. Olhem isso, galera. O tamanho da queda. Você vê isso aí e fala, poxa, eu tô ferrado, né? Olha o tamanho disso aí. Não era mais seguro o fundo imobiliário? Não eram menos voláteis? Pô, tem 70 anos, galera. E aí? Olha o tanto que caiu. Aí isso parece muito expressivo, entendeu? Parece uma queda muito grande. Aí quando você vai no último gráfico lá, põe lá, mas é isso. Olha lá, aquela queda. Se você não der 1 milhão de zoom aí, você nem vai ver queda, entendeu? A queda maior foi ali em 2019, 2020 ali. Então, para vocês verem o poder também dos juros no longo prazo, né? Aquela quedinha lá que parecia muita coisa, no longo prazo foi uma queda quase que irrelevante, insignificante. Acho que é isso que eu tinha para falar. Só para acabar de falar sobre essa valorização de 82%, se a gente olhar que a inflação rendeu 72%, você vê que você teve um prêmio, entre aspas, de 10% sobre a inflação, né? Então, volta a falar sobre aquela parada do prêmio da renda variável, né? Nos fundos imobiliários, normalmente, quando a gente quer calcular uma carteira ideal, muitas casas de análise, etc., que tem carteira de fundo imobiliário, usam um benchmark, né, que é a meta a ser batida, em IPCA mais 6. Então, tipo assim, eles usam o índice IPCA, né, a inflação, mais 6%. Então, você pode perceber que em 10 anos, os fundos imobiliários bateram IPCA mais 10. Então, você pode ver que sempre existe, entre aspas, um prêmio em relação à inflação. Sim. Em épocas, esse prêmio aumenta, em épocas, esse prêmio diminui, segundo o preço que você está pagando pelos fundos, que é aquela relação dos juros que eu tinha falado. Quanto mais barato, maior o prêmio. E galera, não confundam, isso aí é só a valorização da cota, tá? É a valorização do papel. Você pagou R$ 100 num fundo imobiliário, em 10 anos ele foi para R$ 182. Fora o rendimento mensal que você recebeu, né? Todos os meses você tem aquele rendimento garantido. Então, é 82% só de valorização do imóvel, né? Fora os rendimentos. E se você fez um reinvestimento desses dividendos que você recebeu aqui, uma média conservadora, dá para falar em 0,5% ao mês, né? Recebendo 0,5% ao mês de dividendo em relação ao valor que você tem investido em fundos imobiliários. É um valor conservador para o fundo imobiliário que dá para você fazer tranquilo. Então, se você recebeu 82% de valorização, mais 0,5% ao mês, e reinvestiu isso, a curva é realmente uma curva de juros muito... Pô, ficou rico, é isso. É ótima definição. É isso então, rapaziada. Se for pegar aquele gráfico meu lá, do meu slide, e colocar a análise, né, do juro simples e o juro composto, dá uma diferença de 10% anual, o que seria muita coisa, entendeu? Sim. Então, é um ponto a se observar, né? Essa questão de, eu vou gastar o dividendo. Geralmente isso acontece com quem já tem muita grana, não precisa de nada, quer ter aquela renda extra ali somente para consumir mesmo e ficar tranquilo. Ou eu vou reinvestir para me aumentar meu patrimônio e aumentar meus rendimentos mensais, tendo juros compostos a meu favor. Uma coisa que eu queria ter comentado que eu esqueci é que lá no gráfico que o Matheus mostrou, sem o reinvestimento, no curto prazo, as linhas, elas estavam muito parecidas, né, no curto prazo. Porque depois eu vou trazer a fórmula para quem não conhece dos juros compostos, é elevado ao tempo, como eu falei. Então, no curto prazo, tanto faz, né? E por isso que a gente adota a metodologia de buy and hold, a filosofia de investimento de longo prazo. Aí no longo prazo, destoa exponencialmente. É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida... De novo, a gente volta para falar de longo prazo, de reinvestimento e de bons ativos, né? É cíclico, buy and hold é cíclico. Não tem como fugir disso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fala mal do Podem Pelé também. perguntar sobre tio do lote já, pode falar, galera, posso xingar meu tio? Tal. Moisés já tá velho, é foda. Só porque tem 95% em Você só tem fundo, Moisés. Só. velho. Nem eu, tô de cada vez mais diminuindo minha parte em fundos, velho.
Eu também, eu você sou falou jovem. Moisés já que tá ia recebendo diminuir. 10 mil por mês de fundo já, não quer mais não. Já enjoou. Ai, esses caras é moleque. Não, mas eu tô diminuindo mesmo, velho. Quem colou na live surpresa viu que minha carteira tá. Tô diminuindo, tô diminuindo. Tô com 60%, eu acho, em fundo imobiliário, velho. Mas tá cada vez menor, cada vez 70. menor. Ô, louco. Até 70, é verdade. A galera gravou a live surpresa, hein? Isso. Eu não Gravou a live esqueço, não, surpresa. rapaz. Gravou Tá a com print tela. da sua carteira aí. Lá, Gravou a tela. exposit do Moisés no chat. Você perdeu. Parou a live de fundo e começou a expose. O que é Sim. isso? Foi mal, galera. Tava na piscininha aquele dia lá e não deu. É foda.